Muito bom dia, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre o artigo que foi publicado na última semana com relação a adoçantes artificiais associado ao declínio cognitivo acelerado, que foi publicado no Instagram do Ciência USP e gerou uma revolta em muitas pessoas. Eu vi muita gente criticando os adoçantes. Eu vi que essa manchete causou um certo desconforto em muitas pessoas. Então, decidi trazer aqui, fazer essa leitura completa do artigo para vocês e a gente pontuar algumas coisas importantes. E eu acho bem legal também fazer isso, porque eu acho que mesmo de uma coisa que acho que talvez foi transmitida de uma forma negativa, a gente pode tirar muitas coisas e muitos aprendizados sobre essa questão, tá? Então, basicamente, para quem ficou aí por fora, tá? Foi um grupo de pesquisadores brasileiros, tá, que fez esse artigo. Foi publicado nos canais da Ciência USP. Então, basicamente, o que eles afirmavam na legenda, o que eles falavam, né? Eles falavam sobre o consumo de adoçantes que está associado a um declínio cognitivo mais rápido do que aquele que já é esperado pelo passar do tempo, tá? E, basicamente, o estudo foi publicado na Neurology, que é uma revista excelente de fator de impacto 8,5, tá? Então, esse é o título do artigo que foi publicado pelos pesquisadores brasileiros e a gente vai fazer uma breve análise dele aqui. Eu separei alguns pontos importantes que eu gostaria de comentar sobre, tá? Então, vou abrir ele aqui. E, basicamente, o estudo é esse aqui, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar, qual que é o tipo de estudo que esse pessoal conduziu, tá? Então, é um estudo prospectivo de 8 anos, tá? E aqui eles falam também que é um estudo longitudinal observacional. Esse tipo de estudo aqui, prospectivo observacional, a gente chama de uma coorte prospectiva, tá? Então, o delineamento do estudo é um estudo observacional. E isso é muito importante para a gente, porque a gente, a partir do tipo de delineamento, que a gente escolhe o que a gente vai estudar, o que a gente vai analisar. Então, o tipo de estudo ele é muito importante para a gente, tá? E qual que foi o objetivo do estudo? O objetivo do estudo foi investigar essa associação entre o consumo aumentado, né, de adoçantes, né, eles colocam esse termo aqui, que são alimentos que não contêm caloria de forma artificial, né? Então, os adoçantes, tá? A gente vai utilizar o termo adoçante mesmo. E o declínio cognitivo, tá? E aqui a gente vê os participantes, né? Então, eram pessoas com uma idade de 35 anos ou mais, tá? Que foram tirados de um estudo longitudinal do Brasil chamado ELSA, tá? Que a gente também vai ver, então isso aqui é muito importante. Então, basicamente, o que eles fizeram foi utilizar esses dados de um estudo que já existia para analisar o que eles estavam buscando, tá? Isso a gente vai ver que é um dos pontos muito importantes. E para isso, eles utilizaram esse questionário, tá? Alimentar, que é o FFQ, Food Frequency Questionnaire, que eles, basicamente, a gente vai ver que eles analisaram 114 itens dentro de um período de um ano, né? Então, você apresentava esse questionário para os participantes com 114 itens relacionados à alimentação e ele tinha que marcar lá o que ele consumiu no último ano, tá? Então, basicamente, você pensa aí que você aí de casa, você lembra o que você consumiu, tudo que você consumiu no último ano, sabe? 12 meses. Eu não lembro nem o que eu consumi na última semana. Então, assim, particularmente é um questionário que eu fico um pouco com o pé atrás, sabe? E para avaliar a parte cognitiva, eles utilizaram de 6 testes cognitivos, tá? Todos esses testes validados, tá? Eu fui checar os testes também. Os testes em si, eles são bons, são testes validados, tá? População de participantes, cerca de 12.772 participantes, e o tempo, né, que a gente ouviu, mais ou menos 8 anos, tá? Então, assim, a amostra dos participantes é uma amostra muito boa, uma amostra significativa, e o tempo também, tá? O tempo também é um tempo muito bom, o que gera, além de um poder amostral, um poder estatístico forte pra gente, tá? E eles colocam também algumas limitações, né, do estudo, né? Então, eles colocam que
que o estudo tem algumas limitações, incluindo esse questionário alimentar autorrelatado, né, no qual o próprio participante ele autorrelata o que ele consumiu ou não, viés de seleção por conta do atrito, até porque também houve perda de dados e participantes teve que ser retirados do estudo porque não tinha esses dados, tá? E alguns fatores residuais confundidores também que a gente vai ver, tá bom? Então, basicamente, ele começa aqui na introdução, né, onde ele coloca a hipótese, tá? Então, que a gente já conversou, e fala um pouco sobre a plausibilidade biológica. Então, é uma coisa que a gente já conversou também, seguindo a lógica do pensamento bayesiano, né, a gente parte de uma probabilidade pré-teste. Essa probabilidade pré-teste, a gente se utiliza de alguns critérios, como a plausibilidade biológica. Então, primeiro, a gente tem que ver, existem mecanismos que comprovem, talvez, essa correlação que os autores estão tentando buscar? E eles colocam que até existe e tal, eles falam um pouco sobre, né, de outros estudos observacionais também, que avaliaram essa questão da microbiota, neuroinflamação, neurotoxicidade, dos metabólitos dos adoçantes, tá? Sendo que a gente vai ver também que a maioria desses estudos foi feita em ratos, tá? Então, assim, já não seria uma plausibilidade biológica tão grande, sabe? Então, assim, consideraria de moderado para baixo, tá? Aqui nos métodos, né, então eles pegaram esses participantes, né, e dividiram em três sequências, né, três waves que eles chamam, né. Então, basicamente, eles fizeram uma análise de 2008 a 2010, 2012 a 2014, 2017 a 2019, tá? Então, foram 3 períodos diferentes, nas quais, dentro de cada um desses períodos, eles aplicavam o questionário cognitivo. Então, no começo do estudo, na primeira wave, na segunda wave e na terceira wave, tá? Então, basicamente, os participantes, né, que eu falei, que tinham idade entre 35, que era o limite mínimo para entrar no estudo, até 74, e eles colocam aqui alguns critérios de exclusão também, que não é tão importante pra gente. Aqui a gente tem o questionário, né, que eu já comentei. Então, como que foi feita essa análise de dados, né? Então, eles utilizaram desse questionário de alimentação, então, no qual tudo que os pacientes consumiram ou beberam durante os últimos 12 meses, tá, foi utilizado com um questionário de 114 itens, tá? Isso aqui é uma das coisas que mais me preocupa, tá? E aí, basicamente, a gente consegue ver aqui, né, todas as waves, quantos participantes tinham em cada uma, porque alguns morreram, alguns tiveram perda de dados e tiveram que ser excluídos do estudo. Aqui também, né, então a cada 4 anos um teste cognitivo foi realizado, então foi realizado um total de 3 testes cognitivos durante o período do estudo, tá? E os testes também aqui, ó, são validados, né, na população brasileira e tal. Então, são testes ok da parte cognitiva, tá bom? Aqui, como foi feita a análise estatística, então eles utilizaram medidas de desvio padrão, tá? Então, método analítico. Os participantes, o tempo que eles foram analisados. E aqui, a associação que eles fizeram, tá? Então, basicamente, eles dividiram, né? A gente vai ver aqui depois. Eles pegaram esses pacientes e isso é uma coisa positiva, tá? Eles dividiram em intercis, tá? Então, eles fizeram uma estratificação. Eles não fizeram uma análise dicotômica de você usa adoçante sim ou não, mas eles definiram intercis, tá? Então, basicamente, pela quantidade de adoçante que aqueles pacientes usavam. Então, o tercio 1, paciente que usava pouco, tercio 2, moderado, e tercio 3, por exemplo, que utilizava diariamente, então uma quantidade mais alta. Então, além deles avaliarem essa questão, eles avaliaram também pela quantidade do uso, e eu acho que essa é uma questão, é um aspecto positivo do trabalho, mérito para eles. Essa estratificação, ela é muito bem-vinda, tá? Que a gente consegue ter uma análise um pouco mais profunda, também associada à questão da quantidade de consumo, se está realmente acentuando também, tá? Isso traz uma correlação mais forte para a hipótese, se isso se confirmar lá na frente, tá? E aí, eles, pelos resultados lá que a gente vai ver, eles concluíram que os participantes no tercio mais alto, né, que consumiam mais, tiveram, sim, 32% mais... um declínio cognitivo maior, mais rápido, sabe? Comparado com o primeiro tercio, tá?
Aqui, isso aqui é muito importante pra gente, tá? A gente já discutiu sobre isso em outras aulas. Então, é a nossa tabela de baseline, tá? Então, para a gente saber se os grupos conseguiram ficar devidamente divididos e não teve nenhuma alteração em algum critério importante para a gente sempre vai estar olhando o baseline, tá? Então, a gente tem o total de participantes, a gente tem o primeiro tercio, o segundo tercio, o terceiro tercio, tá? Então, quando a gente pensa em declínio cognitivo, tem alguns fatores que são importantes. Então, por exemplo, a idade é muito importante. Então, a gente vê que a média de idades entre os grupos, ó, 51, 52, 52. Então, uma média de idade ok, aceitável, tá? Educação. A educação foi o único que eu achei que ficou um pouco mais discrepante, tá? Então, é a porcentagem do quão educados esses pacientes foram, de quanto eles estudaram, tá? E a gente sabe que o estudo é um fator preventivo para a questão de retardar o declínio cognitivo, né? Então a gente vê que aqui teve uma discrepância um pouquinho maior, de 48, 60 e 59. O primeiro tercio ficou com um pouco menos, tá? Então acho que foi o único que eu achei que foi uma informação um pouco mais discrepante. Diabetes também é muito importante pra gente, mas também parece que ficou devidamente dividido, tá? Fumar também, atividade física, depressão também, que está extremamente correlacionado. Então acho que o resto dos fatores ficou iguais. E outra coisa também que eu achei legal foi que eles dividiram os grupos dos adoçantes, tá? Então, assim, foi diversos tipos de adoçante. Então, a gente tem o aspartame, sacarina, a gente tem o acetylfumame, a gente tem eritrol, sorbitol, xilitol e tagatose, tá? Então, eles dividiram todos esses e fizeram análise separadas pelo tipo de adoçante, tá? Então, isso também é uma coisa muito legal, porque nem todo tipo de adoçante é igual e a gente vai ver que eles tiveram resultados diferentes quando foi para análise, tá? Então, basicamente, agora vamos analisar os resultados que eles trazem para a gente, tá? Então, essa primeira figura aqui, né, que eles utilizaram modelos linear e misto para fazer isso, que eu acho também outro ponto muito positivo, tá? Eu acho que foi adequado, tá? Eles para conciliar essa informação, eu acho que foi muito bem feito, tá? Então, a primeira figura aqui é a associação entre o consumo total de adoçantes e o declínio cognitivo, tá? Então, aqui são diferentes tipos de testes cognitivos. Então, a gente tem aqui na memória, a gente tem o Trail Making Test, a gente tem cognição global, a gente tem parte verbal, tá? Então, assim, a gente vê, tá? Isso aqui o azul aqui, então a gente tem os pacientes do primeiro tercio, o verde do segundo tercio e do rosinha aqui o terceiro tercio, tá? Só que a gente vê que, por exemplo, em diversos pontos elas se cruzam, tá? Todas as linhas elas se cruzam, então assim, e olha como elas terminam assim, muito próximas umas das outras, sabe? Isso aqui a gente não considera uma significância estatística, sabe? Não é uma coisa que vai trazer algum tipo de repercussão clínica pra gente, tá? Porque foi muito pouco a diferença entre todos os tercis. Foi algo muito, muito, muito pequeno, tá? Inclusive, em alguns pontos eles se cruzam, tá? Em algumas idades aqui. Então, assim, não foi uma coisa que trouxe um desfecho significativo pra gente, tá? Além disso, acho que vale ressaltar que a gente está analisando um desfecho mole. A gente já falou sobre desfecho mole e desfecho duro. O desfecho mole é aquele que a gente analisa, por exemplo, um exame, um teste. Então, por exemplo, se a gente analisa glicemia é um desfecho mole. O que seria o desfecho duro da glicemia? Seria, por exemplo, um AVC, um infarto, alguma doença cardiovascular, a morte seria o desfecho mais duro que a gente tem. Tá? Então, nesse caso, não foi analisado. Então, além de ter sido analisado um desfecho mole, a diferença foi muito insignificante aqui, tá bom? Então, aqui a gente também tem a mesma associação, só que dividido, tá? Nos mesmos campos, só que dividido por tipos diferentes de adoçantes, tá? Então, a gente tem o aspartame. Olha como o aspartame, por exemplo, ele basicamente ele fica no meio da linha entre todos os tipos, tá? Então, basicamente, ele não teve diferença, tá? Entre os grupos. Então, assim, é muito estranho isso aqui, sabe?
Ele fica exatamente no meio, parece que ele não mudou nada, ele não influenciou em nada. A gente teve alguns que foram um pouco mais a favor, né, do declínio cognitivo, como o eritrol aqui, o xilitol um pouco mais, também o xilitol também cruza a linha, sabe? O que a gente fala quando cruza essa linha, ainda mais, né, nessa magnitude, com intervalo de confiança tão grande, a gente fala que não tem significância estatística. E, inclusive, a tagatose, por exemplo, ela se mostrou a favor, tá? Ela fica majoritariamente do lado direito, então mostrando como se ela fosse um fator preventivo para o declínio cognitivo, tá? Então, assim, veja como é tudo muito próximo, tá? E na tabela, utilizando um beta de 0,04, tá? Então, assim, mesmo os que estão um pouco mais pro lado esquerdo, tá? A favor da correlação com o declínio cognitivo, veja que não é uma significância considerável, é uma coisa extremamente baixa, sabe? Então, assim, os autores, eles colocam que teve essa maior declínio cognitivo, né, nas pessoas que fizeram uso dos adoçantes, realmente teve, mas o quanto que foi isso, sabe? É muito pequeno, tá? É muito pequeno. Então, assim, não traz nenhuma repercussão clínica isso aqui pra gente, tá? Isso aqui não muda nada na nossa vida. Seguindo aqui, a gente também tem esse aqui, que acho que é um dos pontos mais importantes, que eu deixei até separado pra gente falar depois especificamente sobre isso, que foi uma das limitações do estudo, tá? Porque a gente sabe que um dos principais fatores de risco, tá, para a parte do declínio cognitivo são pacientes diabéticos, tá? E a gente viu que teve muita diferença na análise entre as pessoas que tinham diabetes e que não tinham diabetes, tá? Então essa aqui que não tinham diabetes, essa aqui que tinham diabetes, tá? E de novo, muito próximo, sempre tocando, o intervalo de confiança tocando, a linha nula, tá? Da hipótese nula. Então, assim, com um beta extremamente pequeno, mesmo quando houve alguma diferença. Então, realmente, é muito insignificante isso aqui pra gente, tá? Outra limitação, tá, que a gente teve foi que a sucralose ela só foi aprovada em 2008 pela Vigilância Sanitária, né, pela Anvisa. Então, assim, foi após o começo do estudo. Então, a sucralose não foi um tipo de adoçante que foi colocado naquele questionário de alimentação, tá? Porque até então a gente não tinha alimentos contendo sucralose no nosso país, tá? Então, assim, é uma outra limitação, tá? E a gente vai ver depois que a sucralose é o adoçante mais consumido no Brasil, tá? Então, assim, é uma limitação muito grande do estudo, porque a gente vê que diversos tipos diferentes de adoçantes têm diversos tipos de resposta. Igual a gente falou aqui da tagatose, ela se mostra como um fator preventivo em várias ocasiões, tá? Então, assim, a análise por adoçante, por tipo de adoçante, ela é muito importante. Não dá para colocar todos no mesmo balaio, tá? Então, assim, eu até coloquei aqui de novo, né? Eles trazem pra gente essa parte de plausibilidade biológica, né, falando de alguns mecanismos de neurotoxicidade, de inflamação, tá? E uma coisa importante é que eles até falam que a maioria dessas relações foi testada em ratos, tá? Então, assim, é uma plausibilidade biológica muito baixa pra gente. Aqui, uma parte muito importante, né? Então, já dentro da discussão, né, do estudo, que no estudo a diabetes modificou a associação entre adoçante e declínio cognitivo, tá? Então, quando a gente fez a estratificação aqui em cima por diabetes, comparando grupos com diabetes e sem diabetes, né, essa associação mostrou que em alguns casos o uso de adoçante ele foi um fator protetivo, em outros ele acelerou o declínio cognitivo, mas em pacientes que tinham diabetes, tá? E outra coisa importante, não foi associado declínio cognitivo em participantes sem diabetes. Então, mais uma vez, a gente viu que esse declínio cognitivo acontece majoritariamente em pacientes diabéticos, mas já é também uma coisa esperada da própria doença, tá? Então, assim, não tem como a gente separar. Por isso que o estudo observacional ele não tem esse poder de causalidade, de medir essa intervenção pra gente, tá?
porque a gente não tem como separar as duas coisas num estudo que ele é observacional, tá? Então, eles até colocam, a gente não pode excluir a possibilidade de fatores residuais confundidores, por conta que tinham muito mais pessoas de alto risco para ter diabetes tipo 2, e são mais propensas também a consumir adoçantes do que açúcar, tá? Que a gente também vai falar um pouco mais sobre isso. Também o uso individual de adoçantes foi associado com um declínio cognitivo em participantes que não tinham diabetes, mas que tinham esses fatores confundidores, o que era impossível a gente explicar todas esses resultados observacionais, tá? Porque eles até colocam que o diabetes ele já é muito bem associado a uma maior velocidade de declínio cognitivo, então a gente não consegue separar essas duas coisas, tá bom? Aqui ele fala sobre diversas limitações do estudo, tá? Que a gente vai trazer de forma um pouco mais resumida para não ficar tão denso, né? Mas ele coloca aqui, ó, limitação 1, limitação 2, limitação 3. Ele coloca algumas limitações aqui no estudo, tá? Então, basicamente, o estudo é esse, tá? Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui só pra gente recapitular alguns pontos importantes, tá? E falar um pouco mais sobre as limitações e utilizar esse espaço, né, de aproveitar que teve essa repercussão, que muita gente teve um olhar muito negativo, para a gente fazer algumas reflexões sobre isso, tá? Então eu acho que foi uma coisa até assim bem-vinda para a gente tirar algumas coisas daqui, tá bom? Então, uma análise, né, do estudo. Então, alguns resumos. Então, o delineamento do estudo foi uma coorte prospectiva, que é um tipo de estudo observacional, o tempo de 8 anos. Probabilidade pré-teste, então, né, que a gente fala sobre o pensamento bayesiano, eu colocaria como média para baixa, tá? Mais voltado para baixa, devido à baixa plausibilidade biológica dos mecanismos, tá? E dos estudos terem sido conduzidos em animais para tentar explicar esses mecanismos. Então, a hipótese que o estudo usa, então, que é o uso de adoçantes artificiais sem calorias, estão associados a um declínio cognitivo mais acelerado. Os participantes. Deixa eu tirar a minha câmera daqui. Vou deixar aqui no cantinho. Então, os participantes do estudo, né? Então, cerca de 12 mil pessoas com mais de 35 anos. E aí eu acho que isso aqui é muito importante. Extraídos do estudo ELSA Brasil, tá? Então, o que é esse estudo ELSA Brasil? Vamos dar uma olhadinha. O que é esse estudo ELSA Brasil? Eu abri aqui o estudo ELSA Brasil, tá? Então, basicamente, é um estudo longitudinal brasileiro de saúde do adulto, que visa contribuir com informações relevantes sobre o desenvolvimento e progressão de doenças crônicas, clínicas e subclínicas, em especial as doenças cardiovasculares e diabetes, tá? Então, o estudo ele foi feito para avaliar, em especial, doenças cardiovasculares e diabetes, tá? Então, assim, aqui a gente já tem um problema muito grave quando a gente utiliza dados de outro estudo que foi montado para avaliar uma coisa e sendo essa coisa, como por exemplo diabetes, tá? Que foi uma das principais coisas que eles estavam tentando avaliar no ELSA Brasil, uma causadora de declínio cognitivo, tá? Então, assim, uma das mais importantes, um dos fatores de risco mais importantes que a gente tem para o declínio cognitivo, mais acelerado. Então, assim, a gente parte de um ponto já que o estudo ele já começa com informações muito deturpadas, tá? Com vários tipos de vieses. Então, assim, eu acho que é um ponto muito importante da gente ter em mente, tá bom? Então, voltando aqui, as ferramentas que eles utilizaram, então eles usaram o questionário alimentar, o FFQ, contendo 114 itens sobre os quais os participantes consumiram no último ano, e aplicado apenas uma única vez no começo do estudo. Então você imagina que além de você ter que lembrar o que você consumiu no último ano e a frequência que você consumiu no último ano, então a gente está falando de não apenas, às vezes, o uso isolado, mas tem diversos alimentos que contêm alguns tipos de adoçante, tá? E foi aplicado apenas uma vez no começo do estudo. Então, durante 8 anos, a gente sabe que muitas pessoas podem mudar o seu padrão alimentar, tá? Tanto no quesito que a gente fala de parar de consumir o adoçante ou começar a consumir o adoçante,
tá? Então, assim, como que a gente leva em consideração um estudo de 8 anos, onde as pessoas elas não foram reavaliadas quanto à sua parte dietética e consumo alimentar uma segunda vez, tá? Então, assim, é uma coisa extremamente grave, ao meu ver. E também testes cognitivos validados, igual a gente falou, os testes cognitivos eram relativamente bons, todos validados, e validados para a população do Brasil. Então vamos falar sobre algumas das limitações, tá? Então a primeira, que é um estudo observacional. Estudo observacional, ele não mede causalidade e nem efeito de intervenção, tá? Então, a gente vê que a maioria dos pacientes, né, que o estudo visou estudar, foi pacientes diabéticos, tá? E qual que é o problema? O público que consome adoçante, ele já tem um viés aí, porque é um público menos saudável, tá? Então, o público que consome adoçante é um público principalmente composto por diabéticos, tá? Porque diabético tem restrição de açúcar, então assim eles migram para o adoçante para continuar com aquela para manter o paladar, né? Até alguma coisinha doce assim, né? Então, como eles abrem mão do açúcar, eles começam a fazer uso do adoçante, tá? Então a gente já tem um viés, porque a população que usa adoçante, ela já é menos saudável do que a população que não usa, tá? Mas não pelo fato do adoçante em si, entende? Que é uma relação inversa. Outra coisa, obesos, tá? Então, pessoas que querem emagrecer, então por não ter caloria, acabam optando também por trocar o açúcar pelo adoçante, porque o adoçante não tem caloria, tá? Então, assim, já são públicos, né, que já começa com um tipo de viés aí desde o começo. Sobre o questionário, né, e medidas, então a gente tem que foi avaliado a função cognitiva 3 vezes, até ok, né, em cada onda, né, final de cada onda, até porque o período era grande, né, então a função cognitiva a gente faz de tempos em tempos, realmente não tem por que fazer com uma frequência mais rápida, né. Porém, o autorrelato alimentar foi feito uma vez só. E aí a gente também tem o viés de memória, tá? Que é o que você não consegue se lembrar o que você comeu durante o último ano, tá? Igual eu falei, eu não sei o que eu comi semana passada. Então, assim, eu não vou conseguir lembrar tudo que eu comi no ano e ainda mais respondendo 114 questões. E é um autorrelato. Então, às vezes, a pessoa responde 20 e já tá de saco cheio de responder e vai ticando qualquer coisa ali, entendeu? Então, a gente também tem esse erro e eu acho que esse questionário que foi utilizado é o erro mais grave do estudo, tá bom? E acho que o segundo erro mais grave do estudo foi o viés de seleção da população da amostra, tá? Igual a gente falou que foi um público majoritariamente diabético, que interfere muito quando a gente vai fazer esse tipo de inferência. Terceira limitação, as estimativas de efeito foram extremamente baixas, tá? Igual a gente mostrou nos 2 gráficos, então as linhas aqui, ó, os três tercis, eles são muito próximos um dos outros, tá? Então, assim, isso aqui não representa nenhum efeito clínico relevante pra gente, sabe? É um desfecho mole, analisado com um intervalo de confiança muito grande em vários tipos de adoçantes e que não traz nenhuma repercussão na vida de ninguém, sabe? Então, assim, o efeito é muito baixo, tá? Para se levar em conta. Eles colocam até que aumentou 32%, mas aumentar 32% de algo que é baixo, que é muito baixo, ele ainda é muito baixo, tá? De algo pouco prevalente, ele continua sendo pouco prevalente. Então, assim, não é nada significativo pra gente. Quarta limitação, a sucralose não fez parte do estudo. E a gente sabe, tá? Estudos recentes que mostram, analisando os alimentos presentes nos supermercados, que a sucralose é o adoçante mais presente na população brasileira, correspondendo a cerca de 30% de todos os tipos de adoçante usado, tá? Então, assim, a gente tem que a sucralose é o adoçante mais utilizado e o mais importante, ele não fez parte do estudo, tá? Então, assim, como a gente viu que diferentes tipos de adoçante tiveram diferentes tipos de resposta, a sucralose, que era o mais importante, a gente não tem esse dado, tá bom? Quinta limitação, fatores confundidores, tá? Igual eu falei, o próprio estudo, ele traz, né, que a gente tem alguns fatores confundidores, como o diabetes e a idade, tá? Que são apenas os principais fatores de risco
para a gente associar o declínio cognitivo. Então, é uma coisa também que fica meio difícil, sabe? Porque é um fator de confundidor muito forte. E o próprio estudo, ele traz para a gente isso na discussão, falando que quando foi fazer análise dividida em pacientes com e sem diabetes mellitus, mudou completamente os resultados, tá? Então, assim, é um fator muito importante, que não dá para a gente separar também nesse caso. E, ao meu ver, o principal problema não foi dos pesquisadores ou da forma com que consta a discussão no estudo, porque eu acho que os pesquisadores fizeram um excelente trabalho, tá? Os pesquisadores do Brasil. Eles são pesquisadores muito bons, eu acho que eles são pesquisadores sérios, tá? Eu conheço 2 que participaram do estudo e eu não acho que a culpa dessa repercussão negativa foi deles, tá? Até porque eles trazem as próprias limitações no estudo, tá? Só que a extrapolação de dados, eu acho que principalmente para a população leiga, porque essa extrapolação foi feita por veículos como, por exemplo, o Instagram e por jornalistas, isso é muito preocupante, tá? Porque eles colocam uma manchete muito chamativa que fala que está associada ao declínio cognitivo, só que eles não trazem esses tipos de nuances que a gente consegue interpretar sabendo ler um artigo científico, tá? Então eu queria só deixar por fim que não é culpa dos pesquisadores, e sim dos meios e da forma com que foi divulgado, tá? Porque eu acho que o artigo, para quem consegue interpretar e ler minimamente um artigo científico, fica claro que eles mesmos trazem essas nuances, tá? Eles não esconderam nada, eles trouxeram tudo certinho, tá? Só que, infelizmente, tem diversos fatores confundidores que a gente não consegue ter uma relação causal e ter uma inferência tão forte, tá? Ainda mais por ser um estudo observacional. Quer dizer que estudo observacional não serve para nada e a gente tem que fazer ensaio clínico randomizado para tudo? Não, até por questão financeira, questão de aplicabilidade, a gente não vai conseguir fazer ensaio clínico randomizado para todos os problemas que a gente quiser estudar. E estudos observacionais, ainda mais de coorte, eles são muito bons, tá? A gente consegue tirar muita coisa deles. Porém, por ele ter uma gama de limitação maior, a gente tem que partir sempre de um estudo muito melhor conduzido e tentar reduzir ao máximo esses tipos de vieses que, nesse caso, eles não conseguiram reduzir, tá? E tem fatores confundidores muito importantes, tá bom? Então, assim, e ainda mais quando a gente utiliza estudos observacionais para avaliar fator de risco e tentar inferir alguma relação, por exemplo, a gente tem o do tabagismo, que é um estudo observacional que é ótimo, tá? Então, assim, com uma população amostral muito grande, com um poder de inferência muito grande. Então, assim, a gente não precisa fazer um ensaio clínico randomizado, até porque seria antiético, analisando tabagismo e câncer de pulmão, por exemplo. Então, assim, apenas com o estudo observacional, a gente consegue gerar fatores de risco, tá? Para diversos tipos de patologia. Só que nesse caso, na minha opinião, a gente não consegue afirmar em nada que o adoçante aumenta ou acelera esse declínio cognitivo, tá? E mesmo que acelere, não é nada relevante clinicamente, tá? Então, assim, basicamente é isso, tá? Espero que cada um consiga ter entendido o que foi tentado mostrar aqui, e que a gente consiga, pelo menos, tirar uma reflexão positiva, tá? De tudo isso e entender melhor que a gente não pode apenas tentar ler a manchete, ler o resultado e tirar a conclusão dali, sabe? O buraco é muito mais embaixo, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida, fico à disposição. Vou abrir um questionário para debates também no nosso grupo de Medicina Baseada em Evidência. Caso você não faça parte, te convido, o link está aqui na descrição, tá bom? E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês.